Então, galera, nós continuamos na nossa série Origem e hoje nós vamos falar sobre propósito. A ideia era ter falado sobre propósito no sábado passado, junto com a identidade, mas não rolou. Então, você sabe qual é o seu propósito? Para que você foi criado? Alguém sabe dizer aí? Chute para nós, não sei se você não sabe. Oi? Para glorificar. No teu caso também. Essa foi boa. E uma estrelinha já. Então, galera. Meu Deus do céu. Então, o nosso propósito são todos iguais. O meu propósito é o mesmo que o seu, que é o mesmo do Rod, que é o mesmo da Jé, que é o mesmo do Enzo. Então, nosso propósito, nós todos temos o mesmo propósito. Olha que massa. Então, não pense que cada um de nós viemos aqui com um propósito diferente. Não, o nosso propósito é o mesmo. O que nós vamos ter de diferença é a nossa missão. Nossa missão é diferente uma do outro, né? A missão que eu tenho é diferente da missão que a Jaque tem, que o Luiz tem, que o Rod tem. Então, as nossas missões são diferentes. A nossa missão é aonde nós vamos cumprir o nosso propósito. Então o Rod lá no escritório onde ele trabalha, ele vai cumprir a missão dele, o propósito dele através da missão onde ele trabalha. E assim cada um tem a sua missão diferente. Nós aqui no Brasil temos uma missão que, por sinal, às vezes parece difícil, mas é muito fácil. Que é diferente de quem mora nos países perseguidos, por exemplo. A missão deles é um bocadinho diferente, um bocadinho mais puxado. Então as nossas missões elas são diferentes, mas o nosso propósito é igual. E eu quero ler com vocês, não sei se vocês conseguiram assimilar, mas todas as nossas mensagens ela tem rodado em torno de 3 versículos. Que é Gênesis 1, do 26 a 28, que é o texto que nós vamos usar hoje novamente. Então, gostaria que vocês ficassem de pé, honrarmos a palavra do Senhor. A versão que eu vou estar usando hoje ela é um pouco diferente. Estou usando a NAA. Eu acho que ele vai estar usando a ACF ali. Conseguiu alinhar no telão. Vamos lá então. Gênesis 1, do 26 ao 28. Todo mundo achou? Amém. Amém? Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou ler até aqui, depois eu vou entrar no 28. Paizinho querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E Senhor, nós te clamamos, Pai, para que o Senhor venha, Deus, trazer luz sobre as nossas mentes, sobre o nosso entendimento nessa noite, para que nós, Pai, possamos sair daqui, Pai, um pouco mais parecido contigo, Senhor. Deus, eu peço, Pai, que eu não estrague aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, Pai, mas que eu possa ser instrumento Teu, Senhor, e que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Então, como nós temos visto desde o início, nós temos
Nós somos a imagem do Senhor. Ele nos fez a sua imagem, conforme a semelhança deles, porque são 3 que são um, que são diferentes um do outro, mas são tudo igual. Os caras são loucos. Então, nós somos a imagem do Senhor. Nós precisamos expressar essa imagem aqui. Nós já temos falado isso várias vezes. Mas o texto aqui que vai nos dizer o nosso propósito, ele está no versículo 28. Que ele vai dizer assim: e Deus os abençoou. Deus abençoou o homem e a mulher. Deus os abençoou. E quando nós fazemos as coisas debaixo das bênçãos do Senhor, se torna tudo muito mais fácil. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer algo onde você sentiu paz, onde você entendeu assim: não, ó, isso aqui é realmente para mim fazer. Eu já tive uma experiência assim. E também tive da experiência de não fazer. Porque assim, ó, quando o Senhor nos abençoa para fazermos algo e nós fazemos, sai tudo conforme o Senhor deseja que aconteça. Mas agora, quando nós fazemos sabendo que nós não estamos sendo abençoados pelo Senhor, aí, meu amigo, é pela força do nosso braço, é por nós mesmos, e pode ter certeza que vai dar ruim lá na frente. Vai dar ruim, a gente vai bater cabeça. Quantos aqui, além de mim, já fez dívida pensando que não, mas o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me abençoar lá na frente? Mas não era, o Senhor não estava naquilo, Ele não queria. E muitas vezes Ele impede a gente de fazer as dívidas, né? Como foi no caso da moto. Tem gente nova, eu posso contar a história da moto já, viu? Minha esposa já dá uns 3. Deixa eu reprimer aqui. Mas é bem assim mesmo. Nós por anos, nós andamos de moto. Não vou contar essa, vou contar outra. Nós por anos andamos de moto. No frio, cara. Hoje em dia tá de boa, né? Uns 7 anos atrás aí, era frio de verdade. E a gente por uns 10 a 12 anos, a gente andou de moto. É mais ou menos isso, nós andamos de moto. Então a gente pegava friaca daquelas triste mesmo. E a gente estava por muito tempo orando para nós comprarmos um carro. A gente precisava de um carro, né? A gente já estava envolvido, a gente já estava no refúgio, já estava um pouco mais envolvido com os jovens. A gente não tinha assumido a liderança dos jovens ainda, mas a gente estava envolvido. Então a gente sentia a necessidade do carro. A moto nos bastava, né? Para nós dois ali era suficiente. Mas a gente precisava de um carro. Tanto que na época já começou a trabalhar num emprego diferente, então eu ia para um lado, ela ia para o outro. Então a gente precisava. E a gente ficou por um bom tempo orando e buscando e pesquisando. Você vai comprar um carro, pesquise, tá? Pesquise. Não vá comprar o primeiro que você vê porque é bonito, porque é 2.0, 2.4. Não vá nisso aí, ó. Nosso mecânico aqui, ó. A não ser que você queira dar serviço pro Dom. Daí compra, pode comprar. Daí você está abençoando o Dom. Mas a gente, por muito tempo, a gente ficou orando e buscando o Senhor. Até que a gente sentiu paz de comprar. E aí, né, a gente foi lá, arrumou dinheiro para comprar e tal. Enfim. Nesse quesito a gente sentiu paz. Mas teve um tempo atrás, onde nós já tínhamos uma moto. Bem antes, a gente tinha uma moto, que é a história da moto, né, que eu estava zoando aqui, para quem não conhece, nós ganhamos uma moto. Nós tínhamos essa moto que nós ganhamos e uma pessoa ofereceu um carro para nós, só para assumir as parcelas. Mas, cara, na época, a moto era mais do que suficiente. Estava paga, a gente não tinha dívida nenhuma. Não, tá bom, vamos ficar lá. Carrinho, né? Carrinho vai dar boa. Pegamos o carro final de ano ali, dezembro. Já metimos o louco pra praia. Carro a álcool ainda. Éramos jovens. Inconsequentes. Não, inconsequentes. E aí,
Beleza, a gente tava com a moto e um carro para pagar. A parcela não era alta, era 240 pila de parcela. Só que isso há uns 10 anos atrás. Então era, hoje não é alto, mas na época era alto. E sabe o que é você não conseguir pagar 240 pila de parcela no mês? A gente não conseguia pagar. Porque eu gastava 700 de álcool. Era um cadete. Era 1.8. Delícia para andar confortável. Você ligava ele, era galão. Mas era uma delícia para viajar com ele. Só que gastava demais. Aí precisava arrumar algumas coisas. Mas eu tinha moto. E a moto na garagem andando de carro. Aí, não, vamos começar a sair de moto, né? Começamos a sair de moto. Fundi o motor da moto. Aí vendi a moto parcelada. 3 de quinhentão. Recebi 2 de quinhentão. Aí estava sem moto. Com o carro consumindo a gente. O que vamos fazer? Não, vamos passar o carro para frente. Passei o carro para frente e ficamos de pé. Então, quando nós não estamos debaixo da bênção do Senhor, dá ruim. E aí, depois disso, a gente ficou uns 4, 5 anos sem moto, sem nada, andando a pé de volta. Vamos começar de novo. Por quê? Porque nós não ouvimos o Senhor. Nós nem buscamos a Ele se era para a gente comprar aquilo ou não. Então, quando nós não estamos debaixo das bênçãos do Senhor, a gente acaba pagando o preço por isso, porque a gente vai fazer pela nossa força, pelo nosso coração, mas o nosso coração é enganoso. Então, a dica preciosa: o que você for fazer, procure o Senhor antes. Senhor, é para mim fazer isso mesmo? Posso fazer? Questiona. Busque do Senhor. Mas aqui, Deus abençoou o homem e a mulher. E aí o texto vai dizer assim, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Então, que Deus abençoe eles para quê? Multiplica, enche a terra. Então, Adão e Eva foram os primeiros homens e nós somos descendentes deles. Só estamos aqui por causa deles. Porque eles foram abençoados por o Senhor a encher a terra. E eles encheram bem, né? Tem gente saindo pela culatra, tanta gente na terra já. Mas o fato é o seguinte: aqui, de forma direta, esse texto vai dizer sobre filhos, né? Sobre você ter filhos. Vão lá e tenham filhos. Filhos é bênção. Nós não temos, mas a gente sabe que é bênção. Então, tanto que hoje uma das maiores lutas, né? Abrindo um parênteses aqui, uma das maiores lutas na atualidade é contra a família, a homossexualidade, tudo isso. Não, porque para que ter 3 filhos se pode ter um só? Ou nenhum, né? Não, já tem tanto aí. Então, compra umas bonecas, arruma umas bonecas aí. Jesus amado. É disso que nós estamos falando. É essa a luta. Porque o Senhor, Ele é a favor total sobre a família. Então, por isso que nós estamos tendo tanto ataque contra a família. Porque é bênção. O Senhor abençoou nós para termos família, para termos esposa, esposo, filhos. Para isso que o Senhor nos abençoa. Mas, aqui Ele não está falando só de encher. Vamos ler o 26 primeiro. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a imagem e semelhança. Então, se o homem e a mulher, eles iam encher a terra,
Eles iam procriar até encher a terra. Eles iam encher a terra com quem? Pessoas que eles teriam que ser o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, não era só para encher a terra. Deus queria pessoas parecidas com Ele. Nós precisamos ser parecidos com Ele. Então, esses sejam férteis e multipliquem-se. Ele diz assim, ó, gente, vocês precisam ser mais parecidos comigo para você fazer outros mais parecidos comigo. E esse é o nosso propósito. É nós sermos parecidos com Cristo para fazer outros parecidos com Cristo. Esse é o nosso propósito, é o meu e o teu propósito. É nós sermos parecidos com Cristo. Esse é o nosso propósito. Então, além de eu fazer missões, pregar a palavra, fazer tudo o que nós como cristãos fazemos, o nosso papel é sermos parecidos com Cristo. Porque Ele já nos criou a sua imagem e semelhança. Nós precisamos passar isso para frente para aqueles que não são. E no sábado passado nós falamos a respeito que a pessoa, quando ela aceita Cristo, que ela entende, que ela se converte, que ela aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele começa a fazer parte, certo? Então, a partir desse momento, ele começa a se tornar a imagem e semelhança do Senhor, porque até então ele não é, por conta da queda do homem e da mulher. A queda nos afastou, Cristo nos aproximou do Senhor. Então, a partir desse momento, quando nós nos convertemos, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos chamados a sermos mais parecidos com Cristo e a fazermos os outros parecidos. Porque quantos aqui que tem algo bom, conhece algo bom, comprei algo ali que é fenomenal, vai ficar só para você ou você vai espalhar para os outros? Vai lá e compra lá, não faz isso lá porque você vai espalhar, certo? Nós como cristãos, nós temos a melhor parte, que é Cristo. Não pode ficar só para nós. Nós devemos fazer o Senhor conhecido às outras pessoas. Mas aí como que nós podemos viver o nosso propósito? E aqui nós vamos entrar em alguns pontos de como nós vamos viver o nosso propósito. E um dos pontos de nós vivermos o nosso propósito, aqui nós já nos achegamos ao Senhor, nós já temos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Como que nós vamos viver o nosso propósito? Primeiro ponto é servindo a Deus. Servindo. Nós vamos viver o nosso propósito servindo. Josué, capítulo 24, versículo 15, o 15 e 16 vai dizer assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Palavra de Josué: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Aqui é nós nos colocarmos debaixo da autoridade do Senhor. É nós reconhecermos Deus como o único e suficiente mesmo. É assim que nós vamos servir a Ele, reconhecendo Cristo. Precisamos reconhecer essa autoridade de Deus. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Muitos podem duvidar, dizer, não, mas não é bem assim, né? Os caras que vão falar, que vão encontrar a palavra do Senhor. Mas Ele tem toda a autoridade. Ele pode todas as coisas, Ele faz o que Ele quiser. Ele criou tudo, do nada. E nós precisamos servir a Ele. Primeiramente nos colocando debaixo da autoridade, reconhecendo Cristo. É assim que nós vamos servir ao Senhor. E aí nós vamos servir Ele, né? Essa é a base, aí nós vamos servir Ele. Como os meninos lá, né? Cuidando da luz, um cuidando do som, outros cuidando de vidas, discipulando, cuidando de um grupo pequeno.
trazendo as pessoas para mais perto, fazendo Cristo conhecido. Assim nós vamos servindo a Deus. Um segundo ponto é nós buscarmos o reino de Deus. Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, que é o suficiente para nós buscarmos o reino de Deus, o resto vem de arrasto. O resto, a palavra vai dizer que as bênçãos irão nos perseguir. Então, nós não precisamos correr atrás das coisas. Porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Não, calma. Há tempo para todas as coisas. E o início é buscar o reino de Deus. Aqui em Mateus 6, o versículo 28. Mateus 6, 28. Porque vocês se preocupam com roupas. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Então, aqui quando o 33 fala que todas as coisas lhes serão acrescentadas, é bem disso, porque nós nos preocupamos com o que nós vamos nos vestir. E é engraçado, hoje ainda a gente estava se arrumando e aí, que roupa que eu vou hoje? Pergunto para ela, né? Que roupa eu vou? Não, vai assim, vai assado. Não, mas pergunta, mas não é bem assim, né? E aí fui eu lá, né? Experimentei mais 6 camisetas. Fui com a primeira. Aí eu falei, mas meu Deus, que coisa, né? Pra que experimentar tanta roupa, né? Tá tudo lá em cima da cama, eu cheguei em casa dobrado. Mas é assim, a gente se preocupa com o que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos comer, aonde nós vamos morar, como nós vamos nos locomover para cá e para lá. São as nossas preocupações. E são preocupações válidas. São válidas. Tá frio? Precisamos nos vestir. Não nascemos como os cachorros, os cavalos, os boi cheios de pelo para se esquentar, né? Precisamos se vestir. Com algumas exceções, né? Alguns são mais avantajados de pelo. E expor alguém aqui no esquerdo. Eu sou crente e o Senhor me tocou meu coração. Então, eu preciso contar, é que assim, meu irmão, a gente zoou meu irmão mais novo porque ele nasceu bem peludo, as costas são. Meu amigo falava que ele parecia um urso quando nasceu, assim, graças a Deus hoje ele está normalzinho assim. Mas era parecido. Então, a gente se preocupa com essas coisas, e é válido, porque a gente precisa se vestir, precisa comer, né? A gente nós precisamos dessas coisas. Mas essas coisas, elas não podem ser o mais essencial em nós. Porque muitas das vezes nós deixamos de buscar o reino de Deus para buscar essas coisas apenas. Eu lembro que por um período eu trabalhava dia e noite. Dia e noite. Dia e noite, pode dizer, porque eu trabalhava à noite, né? Mas eu trabalhava tanto que eu perdia o final de semana. Passava o final de semana dormindo. Às vezes não ia para a igreja. Por quê? Porque eu estava cansado, trabalhei muito durante a semana. E realmente, aquele período eu ganhei muito dinheiro. Eu gastei muito dinheiro. Não tenho fruto nenhum daquela época. Então, isso é uma prova de que nós corremos tanto atrás das coisas,
corremos tanto atrás das coisas, mas as coisas, isso não é suficiente. Não é isso que vai preencher o nosso vazio. Existem momentos na vida que sim, nós precisamos correr uma milha extra. Não, eu preciso dar um gás a mais aqui, preciso fazer umas horas extras, porque enfim, temos projetos, né? Comprar uma casa, vou fazer isso, né? Estou tendo meu primeiro filho, preciso dar um jeito de ter as coisas. Então há épocas e épocas, mas essas coisas, elas não podem tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas, não podem nos impedir de buscar o reino de Deus. É Ele, é o reino do Senhor que vai nos suprir. O Senhor vai nos dar capacidade para suprir todas as coisas. Aí o próximo ponto, que é fazer a vontade do Pai. João 4,34. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse texto aqui é quando Jesus chega no poço onde a samaritana vai tirar água. Então ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana, os seus discípulos chegam com a comida, daí a mulher sai e os discípulos falam assim: ó, mestre, come aí. Daí ele vai falar isso: não quero. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo, ele estava fazendo a obra dele ali. Ele estava falando ao coração daquela mulher, que aquela mulher sai tão cheia, que ela vai para a cidade e começa a falar nas ruas assim: ó, conheci um cara que falou toda a minha vida e não sei o que, e papapá, papapá, papapá. Aquela mulher, ela não prendeu aquilo só para ela. Ela queria que os outros soubessem quem era Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele literalmente, ele entendia o papel dele. Ele entendeu. E aquilo era suficiente. A comida dele consistia em fazer a vontade do Senhor. O alimento não era o suficiente para ele, mas aquilo que ele fazia era o suficiente. Aquilo matava, saciava ele. Saciava. Próximo, completar a carreira com alegria. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo, o que mais importava para ele era terminar bem a corrida, né? Ele tem alguns versículos que vai dizer a corrida, o seu ministério era terminar bem o seu ministério. Tanto que ele terminou de forma fenomenal, né? Preso e ainda assim na prisão, tantos e quantos outros ele não trouxe para Cristo, porque ele sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer ali. Mesmo que ele precisasse gastar toda a sua vida, era o suficiente para ele. Ele ficava alegre em completar a carreira dele. Outro ponto, nós precisamos tornar-se semelhante a Cristo. Voltar a Gênesis 1:26, a imagem e semelhança do Senhor. 1 Coríntios 11:1 vai dizer assim: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores. E no final do capítulo 10, ali no versículo 31, do 31 ao 33, vai dizer assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus,
nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Paulo aqui, ele traz a responsabilidade para ele, ao dizer que ele era imitador de Cristo. E que em tudo que ele fazia, ele tentava expressar Cristo para as pessoas. Ó, se vocês comem, se vocês bebem, ou se vocês fazem qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas pensam assim, não, eu sou crente, mas o meu trabalho é diferente da minha crença. São coisas diferentes. Muitos pensam assim, mas não é assim. Nós não podemos separar Cristo da nossa vida cotidiana. Não tem como nós separarmos quem nós somos com Cristo de quem nós somos em casa. Não, na igreja eu sou alguém, em casa eu sou outro, na rua eu sou outro, no trabalho eu sou outro, na escola eu sou outro. Você cria um multiverso de você mesmo para cada lugar que você está. Não é assim. Daqui a pouco tá os três lá assim, né? Não é assim, cara. Não tem. Estou inspirado hoje, velho. Não tem como nós sermos diferentes se nós dizemos que nós somos cristãos. Não tem como. Porque a pessoa que trabalha com você, um dia ela vai chegar aqui dentro da igreja, mas você é crente, é? Você vem, quanto tempo você vem aqui? 15 anos. 14, na igreja tem 14 anos. 14 anos. Certeza. Testemunho. Se esse é o Deus que você serve, não quero não, velho, porque estou melhor sem Ele. O que nós fazemos, não importa aonde, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja sozinho, reflete quem nós somos em Deus. O que você faz, reflete se você realmente tem uma convivência com o Senhor. E é muito comum as pessoas, nós dizermos assim, não, eu sou cristão, mas não é. Não é, porque as tuas ações não dizem isso. Então, nós precisamos nos tornar semelhante a Cristo, sermos imitadores dele. E para quê tudo isso? 2 Coríntios 3,16, do 16 ao 18, vai dizer assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, quando nós nos convertemos, antes de nós nos convertermos e nós aceitarmos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos um véu sobre o nosso rosto. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, quando Moisés desceu do monte com o seu rosto brilhando, ele precisou cobrir o rosto para não ofuscar os irmãos ali e tal. Só que no nosso caso é diferente. No nosso caso, o véu que tinha no nosso rosto era, nós não conseguimos enxergar o Senhor. Quando nós aceitamos Ele, esse véu é tirado para que nós possamos enxergar o Senhor. Agora nós temos livre acesso para enxergar o Senhor. 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, agora nós podemos enxergar o Senhor, todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui, esse contemplando a glória, o contemplar é olhar fixamente com muita admiração.
Quantas vezes você foi em algum lugar, viu alguma coisa e você ficou de queixo caído? Você estava admirando aquilo. Não pode. Não. Não pode. Os mais velhos, né? Tira o olho. Corre em caguinho pro lado do outro. Não. Só o hoje pegou a referência. Você também. Então, é o admirar. É nós contemplarmos o Senhor. Ao contemplarmos o Senhor, nós somos transformados, pois não tem como permanecermos os mesmos diante da presença do Senhor. Então, com tudo aquilo ali, nós precisamos glorificar a Deus através da nossa satisfação nele. Quando nós estamos nele, nós precisamos glorificar a Ele com a nossa satisfação nele. Ou contemplar. Não você olhar para Ele. Porque agora você pode olhar para Ele. Ah, mas ninguém consegue ver a Deus. Ninguém consegue ver a Deus. Mas você consegue ter noção de quem Ele é. Da grandeza dEle, do que Ele fez por você. Da onde Ele te tirou, de quem você é hoje. Contemplar a Ele. Aí Hebreus 12:14 vai dizer assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Repare que vira e mexe, a gente acaba falando de santificação. A gente acaba falando em santidade. Sem santidade não tem como nós vermos o Senhor. E aí nós nos achegamos ao Senhor, e o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar a Ele, buscar o reino. Nós precisamos... Mas para nós fazermos tudo isso, nós precisamos buscar santidade. Estar em santidade diante dEle. A santidade vai nos dar a autoridade para nós chegarmos cada vez mais perto dEle. E Gênesis 1, do 26 ao 28, ele faz total ligação com Mateus 28, 19 e 20. A grande comissão. Eu quero pedir para a turma do louvor subir. Faz total ligação com Mateus 28. O 19 e 20 que vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ó, no começo foi assim, ó: encham a terra. Vocês são a minha imagem e semelhança, vão lá e enchem a terra de pessoas parecidas comigo. Aqui portanto, vão e façam discípulos. E o discípulo é aquele que anda perto, aquele que está pertinho, é aquele que pega os teus trejeitos, que fala meio parecido com você, que tem as reações parecidas com as tuas. Esse é o discípulo, é o que é parecido, é aquele que se parece o mais possível com você, porque você está junto. Todo mundo conhece o Fábio da Grac, né? Cara, não tem como você não olhar para ele, é nós. É automático, velho. É automático. E quando nós estamos com o Senhor, é o que nós vamos fazer. Nós vamos passar Cristo para os outros. Nós vamos fazê-lo conhecido. Nós vamos fazer com que as pessoas se pareçam com Cristo, mais com Cristo. E o papel da grande comissão também é se tornar parecido com Cristo e formar Cristo nas pessoas. Vão lá e formem Cristo nas pessoas. Vocês já são parecidos comigo, agora vocês vão lá e vão fazer
eles parecidos com Cristo. Vai lá, é com vocês agora. Mas isso aqui nós estamos falando de quem está vivendo dentro do propósito. E eu não sei quantos aqui já usaram algo para aquilo que ele não foi feito. Por exemplo, já que me deu um amontoado de coisa aqui, mas me chamou a atenção isso aqui, ó. Não sei, eu sei para que serve agora. Eu acho que seja para isso. O Luiz chegou com esse negocinho aqui para mim, que falou assim: a hora que parar a música, você varia, corta a corda do violão que arrebentou. E eu fiquei olhando esse negócio, ele tem uma boquinha, parece um alicatezinho assim. Aí eu fiquei olhando para isso, e sabe aquele pensamento intrusivo? Botei no meio da unha aqui. Aí fiquei pensando, cara, quando nós... Isso eu ia fazer com outras coisas aqui, né? Mas eu vou usar o teu trem aqui. Quando nós estamos fora do nosso propósito, nós fazemos as coisas que não era para nós fazermos. Porque nós somos criados para algo e nós estamos fazendo outra coisa. Isso aqui, o propósito disso aqui, eu espero que seja isso, é teoricamente cortar o excesso da linha, né? Vai montar aqui, ó, tem um pouquinho sobrando ali, você vai ali, corta aquele excesso. É o propósito disso aqui. Agora, eu posso usar isso aqui para cortar a unha? Cortei. Mas é o propósito? Ele vai funcionar como um cortador de unha? Realmente funcionaria? Não. Porque apesar de ele ter cortado, ele não tem assim um fio. Não é afiado. Cortou pela pressão. Um garfo. Qual a finalidade do garfo? Qual o propósito do garfo? Me ajudem. Para alguns pode ser pentear o cabelo. Vai funcionar? Depende do cabelo. Da gente não vai dar. Mas cara, daria. Mas ele está fora do propósito dele. Eu vou me machucar penteando meu cabelo com isso aqui. Né? O celular, por exemplo. Eu achei que paguei caro no meu na época, mas hoje em dia tem muito mais, né? Eu posso muito bem usar ele como um peso de papel, como um peso de porta. A porta não para aberta ali, vou botar ali. Vai funcionar? Claro que vai. A porta vai ficar aberta. É o propósito dele? Não. Deixei um negócio caro ali, ó, que eu poderia estar usando para fazer ligação, mandar mensagem para a turma. Não, ele está ali encostado, pegando poeira. Está fora do propósito dele. E muitas vezes nós estamos fora do nosso propósito. Nós estamos buscando coisas que não é para isso que nós fomos feitos. Nosso papel não é juntar e acumular, não é ter e esbanjar. Nosso papel é fazer Cristo conhecido, é glorificar a Ele. Esse é o nosso propósito. Quando nós não fazemos isso, nós estamos fora do nosso propósito. Até pode funcionar por um tempo. Nós até podemos ter coisas boas por um tempo, mas a gente está fora do propósito. Pode funcionar por um tempo, e esse tempo ele é limitado. Porque hoje
Nós podemos dizer assim que vivendo bem 80, 90 anos, nos mais 100 anos, é limitado. Mas agora, quando nós estamos debaixo do nosso propósito, nós temos a eternidade. Nós não nascemos para sobreviver apenas. E quando nós estamos fora do nosso propósito, nós estamos apenas sobrevivendo. Estamos respirando. E nós nascemos para viver o nosso propósito. Esse é o nosso papel aqui. O Senhor não colocou nenhum de nós aqui nessa geração por acaso. Outra vez você, mas eu fui feito, né? Não estava nos planos dos meus pais, não estava no dos teus pais, mas estava no do Senhor. É Ele que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem os teus dias contados. Não para todos, mas Ele sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. De alguns Ele já contou e já arrancou tudo. Quando nós estamos fora do propósito do Senhor, nós estamos vivendo como um peso de papel. Você, eu, nós não fomos feitos para isso. Então eu quero te convidar a ficar de pé. E o meu convite para você hoje, diante disso tudo, talvez você ficou pensando aí, mas eu sou novo na fé, não sei por onde começar, como começar, para onde eu vou? Ou talvez você está pensando aí, cara, não, realmente eu estou fora do meu propósito. Eu andei vagando por aí, talvez até como um filho pródigo, se afastou. Mas assim como o filho pródigo, ele voltou. O pai estava esperando ele de braços abertos. Ele trocou as suas vestes, colocou um anel no seu dedo, fez uma festa, um banquete, porque ele estava alegre, festejando a volta do filho. Então o nosso convite para você nessa noite é: volte para o teu propósito, volte para o centro da vontade do Senhor. Sabe, muitos podem dizer assim, mas eu tenho tempo. Não perca tempo. O tempo de alinhar é hoje. Então, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, você que sente, vem para frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos sermos parecidos com Cristo juntos com você. Nós também estamos no processo de nos parecermos com Cristo. Nós não somos perfeitos. Nós estamos no processo, estamos em construção. Então, sai do seu lugar, vem para frente, que nós queremos orar com você.